Boa noite, nós somos o grupo 6 e vamos apresentar o seminário de biologia sobre o reino mamália. O grupo é composto por Carlos Eduardo, Eduardo Medeiros Peixoto, Eduardo Aquino, Luiz Guilherme, Tiago Cocino e João Vitor Alves. Bem, eu vou introduzir um pouco sobre os mamíferos, né? Bem, os mamíferos, eles constituem uma classe dos animais vertebrados que fazem parte do domínio eucariota, do reino Animalia, do filo Chordata e são subdivididos em dois grupos: os aquáticos, que são os cetáceos, os sirênios e os pinípedes, e os terrestres, né, que são os quadrúpedes e os bípedes. Bem, a principal característica, como o nosso grupo vai falar no decorrer, são as glândulas mamárias na fêmea, né? Essa parte da amamentação e também da presença de pelo ou de cabelo em alguma fase da vida, né? Por exemplo, as baleias e tal, elas têm esses pelos na fase mais embrionária. Bem, os mamíferos, eles são animais endotérmicos, ou seja, eles conseguem regular sua temperatura corporal e são chamados de animais de pele quente, de sangue quente. Isso se deve muito à sua epiderme e derme. Bem, eles possuem uma grande variedade, né? Mais de 5 mil espécies. Se comparado aos insetos, por exemplo, é pouco, mas possuem uma grande variedade e também, como eu disse, eles têm muitos representantes em várias partes da biosfera. Tem na água, na terra, e tem até os que voam, né? Como o morcego. Então, eles possuem uma grande variedade, inclusive de tamanhos. O elefante africano e a baleia azul são representantes muito que têm uma extensão muito grande. Já o morcego de focinho de porco, por exemplo, ele é, ele é um dos menores animais que existem. Então, acredita-se que os mamíferos tenham surgido ali no período Jurássico, mas também há novas descobertas que sugerem que eles tenham sido formados no período Triássico Superior. Vou começar falando um pouco sobre as características gerais, um tópico que eu estou dividindo com o colega Luiz. E, bom, enfim. É, a primeira característica que eu gostaria de dizer dos mamíferos é a pelagem. E a maioria deles possui, e que é uma característica que desempenha papel de, de regulação de temperatura, porque os mamíferos são animais endotérmicos que conseguem regular sua temperatura, não dependendo do meio externo, como os répteis, que precisavam tomar banho de sol para, tipo, ganhar calor. Os, a, os pelos ou pelagem também serve como uma forma de camuflagem, porque, por exemplo, os, sei lá, leões, os grandes felinos, eles se camuflam mais facilmente na savana, que seja o ambiente, e é, o tornam mais adaptados à caça, à predação. O outro tópico que eu gostaria de falar é a viviparidade e o cuidado parental, que a maioria dos mamíferos, ele é vivíparo, que significa? É que eles dão à luz aos filhotes vivos. Então, eles têm os embriões internamente, eles não depositam ovos, tirando uma exceção que vai ser abordada posteriormente. E essa estratégia, ela também é associada a cuidados parentais. Então, isso quer dizer que, como tem aqui no slide, você vê dois bebês ursos acompanhados de uma mãe. E isso torna, é, geracionalmente, geracionalmente, os animais mais propensos a se desenvolverem, porque os predadores, quando forem tentar atacar a prole, é, vão ser atacados pela mãe ou pelo pai que estão defendendo os filhotes. E para finalizar a minha parte, a diversidade adaptativa, que o que é que seria isso? É a capacidade dos mamíferos de estarem presentes em diversos ambientes.
Então, você vê mamíferos em ambientes aquáticos, em ambientes desérticos, em ambientes desérticos, né? Tipo areia, em ambientes desérticos nos polos, como os polares, e em muitos outros biomas. E, e é isso. Essa flexibilidade, ela é advinda das morfologias variadas e comportamentos distintos e estratégias alimentares que se adaptam ao ambiente. Por, por causa que a grande maioria dos mamíferos pode ter uma dieta onívora, que nem é carnívora e nem é herbívora. Mas dependendo, né? Tem animais que são carnívoros, propriamente carnívoros, mas podem ser herbívoros. Enfim, eu passo minha fala agora para Luiz. Como citado anteriormente por Peixoto, os mamíferos são capazes de endotermia, sendo a capacidade de manter a temperatura corporal constante. Essa característica é bem distintiva dos mamíferos, não sendo apresentada em animais como, por exemplo, as lagartixas, que não conseguem controlar a temperatura do próprio corpo. Isso lhes confere uma vantagem significativa, as permitindo explorar uma ampla gama de habitats. A capacidade de regular a temperatura corporal interna é crucial para a atividade metabólica e o desempenho físico, característica que distingue os mamíferos de outros grupos animais. É por isso que, por exemplo, podemos ver animais como ursos polares e outros mamíferos como coiotes, que vivem em ambientes quentes, que mesmo sendo tipo ambos mamíferos vivem em temperaturas extremamente diferentes. Outra característica distintiva dos mamíferos é um sistema nervoso avançado, que desempenha um papel central em suas capacidades cognitivas e comportamentais. Essa complexidade neural está relacionada à adaptação de ambientes, desde navegação precisa de um morcego em voo, até, por exemplo, inteligência social complexa, observada em animais como golfinhos e primatas. Enfim, essas foram as características gerais. Eu passo minha fala. Boa noite. Meu nome é Eduardo Aquino e eu vou falar um pouco sobre a classificação dos mamíferos. Primeiramente, a gente vai olhar um pouco sobre as subclasses de mamíferos e, posteriormente, sobre as ordens de mamíferos. Primeiramente, vamos começar pela classe dos monotremados. Os monotremados, eles são mamíferos que, diferente dos outros, diferente do que foi citado aqui, que a maioria dos mamíferos são vivíparos, os monotremados, eles são ovíparos. O que é isto? Eles botam ovos, certo? Além disso, os monotremados, eles não possuem peito, mas eles possuem glândulas mamárias. Perdão, não possuem peito, não, eles não possuem mamilo. Isto é, o leite ele vai escorrer pelo pelo do animal. Como exemplo de monotremados, nós temos os ornitorrincos e as equídenas, que são animais que você encontra no continente da Oceania. A outra subclasse de mamíferos seriam os marsupiais. Os marsupiais, eles são mamíferos, eles são vivíparos, e o desenvolvimento do ser vivo, ele não ocorre exclusivamente no útero. Ele tem uma parte da vida dele que ele passa para o marsúpio, que é uma espécie de bolsa no corpo do progenitor, no qual o filhote ele vai maturar e se desenvolver. Como exemplo dessa subclasse de mamífero, a gente tem os cangurus e também os diabos da Tasmânia. E, por último, a gente tem a classe que é a mais abrangente, que seria a grande maior parte dos mamíferos, que são os eutérios. Os eutérios, eles apresentam placenta, apresentam saco vitelino, córion, alantoide, eles apresentam todos esses anexos embrionários, e eles são vivíparos, como já foi dito, eles possuem glândulas mamárias, eles possuem um mamilo, e o desenvolvimento do embrião e do filhote vai se dar na placenta. Pode passar. Já aqui nós temos as ordens de mamíferos, que é uma classificação mais específica do que as subclasses. Como a principal ordem, eu acho que a gente pode elencar aqui, é a ordem dos primatas, que é a ordem que engloba o ser humano, que ele possui um cérebro mais desenvolvido e eles geralmente andam em 2 ou 4 patas. Nesse caso, você encontra tanto os chimpanzés, como os seres humanos, como várias outras espécies de macaco. Aqui você tem também os probicídeos, que a gente elencou nesse slide, que eles possuem essas presas bem desenvolvidas, ele possui um nariz alongado, a tromba, como o exemplo do elefante, são animais de grande porte. Aqui a gente tem também os quirópteros, que são os mamíferos voadores, entre eles a gente elenca o caso do morcego.
Depois a gente também tem os artiodáctilos. E como o próprio nome já fala, essa classificação está relacionada com os dedos. Esses animais, eles possuem um número par de dedos nas patas. E como a gente pode elencar, a gente tem a girafa como um desses animais. Em outro lugar, a gente tem também os perissodáctilos. Os perissodáctilos, eles possuem número ímpar de dedos nas patas. Como a gente pode elencar, tem o rinoceronte como representante dessa ordem. Além disso, a gente também colocou no slide os cetáceos, que são mamíferos aquáticos, como as baleias, por exemplo. Eles possuem barbatanas, orifícios respiratórios. E a gente também elencou a classe dos roedores. São animais pequenos, têm hábitos roedores. E essas são as principais ordens de mamíferos. Tem algumas outras, mas foi as que a gente achou mais pertinente colocar e eu passo a minha palavra. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo João Vitor. Eu vou falar um pouco sobre a origem e o parentesco evolutivo desse grupo de animais. Bem, a história evolutiva dos mamíferos é uma saga que se desenrola ao longo de centenas de milhões de anos, traçando sua origem até o final do período Carbonífero. Nesse cenário, os ancestrais, os sinapsídeos, começaram a se destacar, apresentando mandíbulas que eram mais especializadas e marcando os primeiros passos rumo à emergência dos mamíferos. Esse primórdio, embora simples em comparação com outras formas modernas, lançaram as bases para a notável diversidade e sucesso adaptativo que caracterizam esse grupo. O surgimento dos mamíferos ele está intrinsecamente ligado a características distintas que definem o grupo, como as glândulas mamárias para a amamentação dos filhotes e a presença dos pelos, também que desempenham também um papel crucial na regulação térmica e proteção. Essas características elas se tornaram, ao longo do tempo, ferramentas essenciais na sobrevivência dos mamíferos. Além disso, outras características anatômicas, como a estrutura do ouvido, padrões dentários, destacavam o parentesco evolutivo entre as outras diversas linhagens de mamíferos. A evolução ela mudou essas características de maneira adaptativa, permitindo que os mamíferos explorassem uma diversidade impressionante de ambientes ecológicos. A divergência resultou na formação de 3 grupos distintos, como já foi citado anteriormente: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Essa notável diversificação também permitiu que esse grupo de animais colonizasse uma vasta gama de ninhos ecológicos, desde os profundos oceanos até as florestas densas. Sua capacidade de adaptação não se limita apenas aos diferentes ambientes, mas também inclui adaptações comportamentais e sociais que contribuem para o sucesso ecológico desse grupo. Além dessas características anatômicas citadas, a genética e a biologia molecular revelam a intricada rede de parentesco evolutivo entre os mamíferos. A árvore filogenética desenha os vínculos genéticos que conectam todas as formas de vida dentro desse grupo especificado. E, em síntese, é isso, e eu vou passar minha palavra para Cadu, que vai falar um pouco sobre as particularidades desses animais. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as particularidades. Boa noite. Eu vou falar um pouco sobre as particularidades dentro do reino dos mamíferos. A gente separou cerca de 4 aspectos particulares que diferenciam os mamíferos dos outros grupos, sendo eles o seu tubo digestório, seu sistema de excreção, seu sistema circulatório e seu sistema nervoso. Falando um pouco sobre o tubo digestório, a gente vê que ele é muito diferente, ele se diferencia dependendo do mamífero específico. Por exemplo, quando os mamíferos são herbívoros, o seu tubo digestório se foca principalmente na fermentação para conseguir quebrar a celulose e poder digerir as plantas.
nos animais herbívoros. Já nos carnívoros, é focado muito mais na digestão de proteínas. E além de enzimas como pâncreas e fígado, que fazem... Desculpa, além de glândulas como pâncreas e fígado, que facilitam na síntese de enzimas digestivas e na regulação dos processos. Falando sobre excreção, a gente tem, na maioria dos mamíferos, a excreção por ureia, que é uma vantagem evolutiva porque possibilita que eles consigam armazenar mais excreções, ou seja, passar mais tempo sem excretar, e como alternativa, a ureia como alternativa à amônia, ela é menos tóxica. Então, isso facilita, meio que torna mais seguro o processo de excreção para esses mamíferos. Falando também sobre o sistema circulatório, a gente tem como características o coração deles, formado por 2 átrios e 2 ventrículos, ou seja, 4 câmeras, que permitem a separação do sangue oxigenado e o desoxigenado, que facilita no transporte de oxigênio e nutrientes e a remoção mais eficiente de dióxido de carbono, além de outros resíduos metabólicos. Além disso, a gente pode falar também sobre o sistema nervoso dos mamíferos, que é mais desenvolvido que a dos outros grupos de animais, que facilitam em vários aspectos. Por exemplo, a coordenação motora, a variação comportamental, por exemplo, o comportamento de grupo, de sociedade, e algumas capacidades cognitivas, como a ecolocalização, tanto em golfinhos como em morcegos. Esses aspectos são variantes das maioria das espécies e são basicamente o que tornam os mamíferos diferentes dos outros. Obrigado pela atenção.